E aí, gente boa, graça e paz sobre a sua vida. Estou aqui mais uma vez para esse momento de reflexão, esse nosso tempo devocional. Eu quero te fazer algumas perguntas. Quero saber se você conhece um cara chamado Willis Carrier. Quero saber se você conhece um cara chamado Maurice Ralph Hilleman. Ou então se você conhece Norman Borlaug. 3 nomes que talvez são desconhecidos para você. Eram também para mim, até eu pesquisar a história desses caras. Willis Carrier foi o cara que salvou a minha e a sua vida no dia de calor. O que você faria na sua vida hoje sem o tal do ar-condicionado? Esse cara salvou a nossa vida aí nesse tempo tão bagunçado que a gente está vivendo. Se você conhece Maurice Hilleman, esse cara foi um microbiologista que inventou as maiores vacinas mundiais, inclusive as mais importantes que você já deve ter tomado na sua infância, como sarampo, cachumba, hepatite A, B, varicela, meningite, pneumonia, entre muitas outras coisas. Esse outro personagem, Norman Borlaug, esse cara foi um cara muito especial na história. Ele foi chamado o pai da Revolução Verde. Um cara que trabalhou com as sementes, um cara que estudou muito sobre plantação e o seu estudo, ele ficou marcado como um homem que salvou 1 bilhão de vidas, locais que tinham muita dificuldade com a plantação, com a produção agrícola. Esse cara, com o seu estudo, com as informações que ele adquiriu, ele conseguiu salvar 1 bilhão de vidas da fome. São 3 personagens e talvez nós poderíamos passar aqui muito tempo falando de vários personagens. Esses personagens obtiveram informações para a vida dele e cada uma das informações na vida deles surtiu efeito para milhões de pessoas. As informações absorvidas pelas essas pessoas transformou não só a vida deles, mas através deles foram agentes de transformação de muitos contextos. E aí eu quero fazer um comparativo de 2 personagens bíblicos que também tinham informações acerca de Deus, tinham informações acerca do Evangelho, tinham informações acerca de Jesus. E o primeiro desses personagens bíblicos está em João capítulo 4, é a famosa história da mulher samaritana. Jesus estava indo da Judéia para a Galileia e ele diz, era necessário passar por Samaria. Era necessário, por quê? Porque Jesus tinha um encontro com aquela mulher. Uma mulher que estava vivendo uma lida, trabalhando ao sol do meio-dia, tendo muitas histórias da sua vida, tendo talvez desencontros e desarranjos da sua vida. E naquele momento de encontro com Jesus, quando Jesus lhe oferece não a água do poço de Jacó, mas a água viva que flui por meio de Jesus para transformar a história daquela mulher, ela recebe naquele encontro a transformação da sua história, a transformação da sua vida completamente. E quando ela entende que ela estava conversando com o Messias, aquele encontro surtiu um efeito tão grande na sua história que ela decidiu deixar o seu cântaro no chão e partiu para a cidade. Ela correu para Samaria para anunciar a Cristo, para dizer para toda a população que ela havia tido um encontro, ela havia conhecido o Deus da história. A informação que ela tinha recebido naquele momento no encontro com Jesus havia mudado a sua história. E por mudar a sua história, mudou a história de outras pessoas. Mudou a história da vida de uma cidade inteira. O próximo personagem que eu quero falar com você está em Mateus 19, que é a história daquele jovem rico. Lembra? Mestre, o que eu posso fazer para dar a vida eterna? Olha, você conhece todas as coisas. Segue os mandamentos. E aí ele começou a falar, quais? Aí Jesus começa a discorrer nos mandamentos, ele diz assim, não, isso aí eu já conheço, isso aí eu já faço, isso já está no meu coração, eu já tenho essas informações, isso já é importante para mim. Aí Jesus, daquela forma bem didática que ele fazia, muito bacana, ele virou para o cara e falou assim, tudo bem, se você já sabe tudo isso aí, vende os seus bens, dá aos pobres, e aí você vem e me segue. E o texto termina no último versículo dessa perícope, dizendo que aquele jovem saiu chorando, triste, por quê? Porque ele tinha muitos bens e ele não queria abrir mão daquilo na sua história. O que me leva a pensar que a mulher samaritana, quando obteve a informação que mudaria a sua vida, decidiu absorver isso para ela e transformar a sua vida por meio de Jesus. E quando ela foi transformada por Cristo, ela virou um agente de transformação. O jovem rico obteve várias informações, tinha uma vida religiosa, uma história de religião. Mas quando ele tem aquele encontro olho no olho com o mestre, quando o mestre o confronta, ele percebe que as informações que ele tinha eram apenas informações, não haviam mudado a sua história. E quando não muda a minha e a sua história, nós não mudaremos a história de ninguém. O
que você está fazendo com as informações que você tem nesse encontro pessoal com Jesus? O que esse encontro pessoal mudou na sua história? E se ele mudou em alguma coisa na sua história, se ele mudou a sua vida, você precisa então ser um agente de transformação. Pegar essas informações absorvidas no seu coração e levá-las adiante. Nós podemos fazer parte da mudança da história de milhares e milhares de pessoas. A informação que Jesus te ama, morreu numa cruz para te salvar e te perdoar os seus pecados, ela é a maior informação que o seu coração pode ter. E através dela, a sua vida é mudada. E a vida de milhões de pessoas também poderão ser mudadas. Seja você a resposta. Deus te abençoe.